Quando aparece uma questão de log em alguma prova, a galera fica mega apavorada. Por que será que isso acontece? Porque, além da definição clássica de log, nós temos 4 fórmulas, 4 propriedades operatórias que me ajudam a resolver as questões. O log do produto, o log da divisão, o log da potência e a mudança de base. Essa última é até muito menos usada do que as outras que a gente citou. Bem, eu vou usar uma questão do Enem de 2015 para te mostrar o uso inteligente dessas fórmulas e aí você vai entender um pouco mais de log nessa aula. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal Receita Matemática. Eu sou o professor Paulo Henrique. E sim, eu sei que eu escolhi uma questão bem difícil para te explicar um pouco mais sobre logaritmo. Mas, duas coisinhas. Primeiro, você bem sabe que aqui no nosso canal nós gostamos de exibir todos os raciocínios, todos os pensamentos, todas as justificativas muito bem detalhadas para você. Difícil aqui é você sair sem entender tudo que explicamos. Outro aspecto, eu acho que essa questão do Enem de 2015, ela é de fato uma questão bem difícil, mas não pelos aspectos técnicos de logaritmos. Eu acho que ela é difícil pela interpretação e pela álgebra tensa e intensa que precisamos desenvolver. Tem um outro aspecto que é uma estratégia muito sagaz. Poucos usam isso para poder resolver os seus problemas e eu vou te mostrar como usar de modo inteligente uma estratégia que é atribuir uma variável ao seu problema. Vamos para a leitura, que aí eu te explico tudo para você sair daqui já confiante sobre o seu conhecimento de log. Fechado? Vamos para a leitura. Um engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que suas bordas superiores fossem representadas pela curva de equação y igual a log de x, conforme a figura. A forma do vidro foi concebida de modo que o eixo x sempre divida ao meio a altura do vidro e a base do vidro seja paralela ao eixo x. Obedecendo a essas condições, o engenheiro determinou uma expressão que fornece a altura do vidro em função da medida n de sua base, dada em metros. A expressão algébrica que determina a altura do vidro é... Eu vejo uma galera mega preocupada tentando resolver questões difíceis como essa pelas alternativas. É uma prática interessante, mas eu não aconselho que você execute esse procedimento sempre. Especialmente para essa questão, quando você olha, mais uma vez, as alternativas que foram exibidas, elas são muito pouco atrativas. Então, de novo, eu desaconselho a tomar esse caminho, pelo menos para essa questão. Bom, como a gente veio aqui para tornar tudo bem mais fácil para você, deixa eu dissecar todas as estratégias, todos os pensamentos para tornar essa questão, pelo menos uma resolução, que você consiga compreender cada um dos passos. Primeira coisa, o gráfico você não teve que construir. O gráfico foi dado pelo enunciado. Se o gráfico foi dado, o que te cabe, o que nos cabe, é explorar as informações contidas no gráfico. Em especial, para esse gráfico, eu quero olhar para este ponto, tentar identificar as suas coordenadas e fazer uma substituição na lei de formação. Vou pegar este outro ponto laranjinha, eu já deixei com cores diferentes para você poder acompanhar a pedagogia policromática e o desenvolvimento algébrico correspondente. Eu vou olhar para este outro ponto e vou tentar definir as suas coordenadas também, ainda que essas coordenadas possam ser coordenadas genéricas, literais. Tudo bem? Tranquilidade? Mas tem uma coisa realmente complicada nesse cenário. Este pontinho, eu não tenho todas as informações ainda para poder definir as coordenadas deste ponto, nem mesmo as coordenadas deste ponto. Esse ponto que eu já trato como um ponto A, uma das suas coordenadas, eu diria que nós conhecemos. Esse segmento de reta é justamente o que está faltando para eu dizer a abscissa do ponto A. No entanto, este segmento de reta é a ordenada do ponto A.
Este segmento de reta eu conheço. Isso tudo é a altura h. Somente este pedacinho é h sobre 2. Então, nós poderíamos, para começo de conversa, em relação a este ponto A, dizer a sua ordenada. Menos, porque está desenhado abaixo do eixo horizontal, o tamanho deste segmento de reta é h sobre 2. Mas, PH, por que você fala que é h sobre 2? Em algum momento, o enunciado nos deu essa informação riquíssima. O projeto que o engenheiro desenvolveu considerava que a altura desse vidro fosse sempre dividida ao meio pelo eixo horizontal. Então, se esse vidro todo tem uma altura h, daqui para cima h sobre 2, daqui para baixo h sobre 2 de novo. A propósito, este é o nosso ponto B. E este ponto B, eu também tenho condições de, para ele, dizer a sua ordenada. Repara, daqui até lá em cima, eu caminhei h sobre 2. Tranquilidade? Tudo bem? Repara que eu tenho um segmento de reta N, que é o tamanho da base desse vidro. Esse N tem que figurar na minha expressão, tem que figurar na minha resposta final. O que não tem que figurar na minha resposta final é o tamanho deste segmento de reta. Que é um segmento de reta que eu vou dizer que tem um tamanho P. Da onde você tirou este P? PH. Na verdade, quando você atribui uma variável ao problema, você faz da sua solução uma solução mais refinada. Atribuir uma variável ao problema é um toque de requinte na sua solução. Você precisa assumir isso como uma estratégia poderosa. É dela que eu falei no prólogo dessa aula. Eu sei que não é simples você ter a iniciativa de eu vou chamar aquele segmento de reta que eu não conheço de P, vou chamar o outro segmento de reta que eu não conheço de K, vou chamar de Q. Atribua você a variável que você quiser. Mas eu reconheço que atribuir uma variável extra ao problema, nós já temos letra demais para trabalhar com essa função logarítmica. E sou obrigado, me vejo obrigado a atribuir um outro item, uma outra variável àquele segmento de reta. Não tinha outra maneira, porque afinal eu preciso definir a abscissa desse ponto A. E seja qual for a abscissa do ponto A partir de agora chamamos de P, nós podemos dizer que a abscissa deste ponto M, deste ponto B, vai ser este mesmo segmento de reta P mais o segmento de reta N. Tá aqui, ó. P mais N. Tudo bem? Tranquilidade? Eu agora tenho dois pontos com coordenadas conhecidas para substituir na minha sentença e começar a trabalhar a álgebra. O PH vai dar trabalho, eu sei, mas nós estamos juntos e não me custa. Eu vou partir para este segundo momento, essa segunda etapa, que é de fato atribuir a x e a y os valores, para começo de conversa, P e menos h sobre 2. Eu sei que este valor de y igual a menos h sobre 2, eu vou conseguir encontrar quando eu calcular o log de x, que para este ponto A, nós vamos considerar como P. Da mesma forma, eu vou olhar para este ponto B, tomar as suas coordenadas e substituir na minha função. A função, para nossa sorte, é a mais simples de toda, que uma função logarítmica poderia apresentar, y igual a log de x, e na base 10. Então vamos lá. Eu sei que este y de B vai ser igual a h sobre 2, desde que eu atribua a x de B o valor P mais N. Pronto. Atribui. O que eu precisava atribuir de coordenadas para essa expressão, eu já fiz. Então, o que o gráfico poderia me mostrar de informações, eu já liquidei. Agora começa, de fato, o meu trabalho algébrico. Esse desenvolvimento nós vamos fazer juntos. Repare que eu sei que eu coloquei uma variável extra no problema.
a gente chamou de P, só que eu quero exibir para você, mais uma vez, as alternativas, que são pouco atrativas, mas tem um lance. Em nenhuma das alternativas, eu tenho figurando uma letrinha, uma variável P. Se eu atribuir ao problema uma variável extra, uma variável auxiliar, eu preciso também eliminar em algum momento do processo essa variável da nossa conta, essa variável dos nossos cálculos. E aí, toda a altura H, o valor de H, vai ser expresso em função de N através de uma dessas alternativas loucas que você está vendo. Então, o que eu preciso fazer para isso acontecer? Eu preciso encontrar, pelo menos, o valor de P em função de N. E espero fazer isso quando eu conseguir, nessa etapa, multiplicar tudo por menos 1 e escrever para você que este H sobre 2 vai ser igual a menos o log de P. Aqui embaixo eu já tenho H sobre 2 igual a log de P mais N. Então eu gostaria de exibir para você uma terceira e inteligente etapa, que é a etapa onde eu igualo as duas sentenças. Aí eu volto a usar a cor pretinha para poder ficar tranquilão. Tá aqui, ó. O log de P mais N, ele é igual a H sobre 2. Tanto quanto o menos log de P também é igual a H sobre 2. O que me permite igualar essas duas sentenças e achar uma expressão que envolva só o P e o N. E assim as minhas expectativas de eliminar o P da jogada, escrevê-lo em função de N, só aumentam. Aumentam por quê? Vou te explicar. Neste momento, se eu tenho o menos log de P deste lado da igualdade, eu passo para o primeiro membro e acabo ficando com o log de P mais N mais o log de P, tudo isso igual a 0. Então, galera, tá tudo bem para essa nova equação que a gente montou? De novo, nessa equação eu vejo exibidas apenas duas variáveis, o P e o N. O N é a variável do problema, o P foi a que eu introduzi. Em algum momento, a minha expectativa de eliminar esse P da jogada só aumenta. Agora, eu gostaria de falar com vocês sobre aquelas fórmulas, aquelas propriedades operatórias que envolvem log, tá? Você tem apenas 4 propriedades operatórias básicas. Eu sei que existem muitas outras fórmulas de log, mas essas são as 4 que são cobradas em 90, 95% das questões de provas de seus principais vestibulares. Enem, UERJ, FUVEST, Unicamp. Se você tiver que saber alguma outra propriedade mais aprofundada, você vai para uma segunda fase. E muito normalmente ele explica para você essas novas propriedades. Quem já ouviu falar em colog, antilog e etc. Ok, elas existem, mas não são usadas comumente nas provas dos vestibulares civis. Fechado? Tranquilo? Mas vamos devagar. Eu quero que você olhe para essas 4 propriedades operatórias, o log do produto, o log da divisão, o log da potência e a mudança de base. E eu sei que agora, somente quando você teve muita prática, vai ter a habilidade de saber escolher qual vai servir para a gente resolver esse nosso problema. Mas tem uma outra coisa que eu gostaria de falar para você. Todas essas fórmulas, não sei se a galera já atentou quanto a isso, elas funcionam tanto na ida quanto na volta. Deixa eu dar destaque para o log do produto, que é o que eu quero aplicar neste momento. O log do produto você consegue transformar em soma de logs. Tanto quanto a soma de logs você consegue transformar em log do produto. Então todas essas propriedades elas podem ser aplicadas tanto na ida quanto na volta. Eu quero, de certo modo, usar a volta, se a gente chamou a ida de transformar o log do produto em soma de logs. Então, se eu tenho uma soma entre 2 logaritmos, eu posso escrever isso segundo um log só. Pronto. Eu quero escrever o log de P mais N vezes P na base 10, tudo isso igual a 0.
Pronto, escrevi o log do produto. A base é 10. Eu chamo a sua atenção para, nesse momento, usar pura e simplesmente a definição de log. Você vai pegar e vai fazer o seguinte: 10 elevado a quanto? Que vai dar P mais N vezes P. Este P mais N vezes P vai ser igual a 10 elevado a zero. Somente quando 10 for elevado a zero é que você vai encontrar P mais N vezes P. 10 elevado a zero eu sei que é igual a 1. Então eu já vou aplicar a distributiva P ao quadrado mais NP. Este 1 eu já vou jogar para o primeiro membro, menos 1. Tudo isso igual a zero. Trunks? Legal. Eu agora tenho uma equação do segundo grau de variável P e eu consigo escrever este P em função de N aplicando a fórmula de Bhaskara. Este P vai ser igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC. Se por um acaso o meu A é igual a 1 e o meu C é igual a menos 1, menos 4 vezes 1 vai dar menos 4, vezes menos 1 vai dar mais 4. Tudo isso sobre 2 vezes o valor de A. Pronto. Mas PH, pô, tu tem um mais ou menos ali. Cara, isso é a parada mais simples de você resolver. Porque, afinal de contas, este P não é a abscissa desse ponto A. Este P foi ou não foi desenhado à direita do eixo vertical. Isso significa dizer que ele tem que representar um valor positivo. O N já é o tamanho de um segmento de reta. Ele também é positivo. Para que eu obtenha de toda essa conta um número positivo, é necessário que eu use o mais e não o menos. Essa é uma atitude cheia de julgamentos, inteligente, que você precisa ter na hora da prova. Então agora eu sei escrever o P em função de N, e nesta nossa quarta, e espero que seja última etapa, eu pretendo escolher uma expressão, a mais simples, por exemplo, ou a de cima ou a de baixo, tá? Eu acho que eu vou usar a laranjinha. Vou até mudar de cor agora. Vou pegar o valor de P nessa expressão laranjinha, vou começar a escrever agora para você. Repare, esse nosso H sobre 2 vai ser igual ao log de... Vou botar em destaque vermelho a tal da substituição. Tá aqui, ó. Tudo isso que a gente achou em função de P, eu coloco aqui. Menos N mais a raiz quadrada de N ao quadrado mais 4. Tudo isso sobre 2, não podemos esquecer, mais N. Bom, nosso trabalho está chegando ao fim. Eu vou calcular aqui dentro um certo MMC. 2 vezes N vai dar 2N. Menos N é um N só que fica. Então eu vou ficar com o log da raiz quadrada de N ao quadrado mais 4. Tudo isso mais N. Divididão por 2. É o resultado desse MMC aqui dentro. E como ele queria que eu expressasse o H em função de N, eu não quero H sobre 2. Então o 2 que está dividindo passa para o outro lado, multiplicando. E é essa a resposta que você vai encontrar na sua letra E. Gente, o trabalho foi tenso. Se faltou você entender qualquer um dos passos, qualquer uma das etapas, põe nos comentários que eu vou ter um imenso prazer de explicar para vocês. Esse é o seu momento print da aula.